Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mal que vos fala espera sincera e cordialmente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e digita o comentário, hashtag de Monge Mago. Se você colocar um hashtag de Monge Mago, qualquer comentário para ajudar a engajar, você já ajuda demais o engajamento do canal. O YouTube recomenda vídeos, os nossos vídeos aqui e tudo mais. Então, o Mago pede, se você puder, né, que você possa aí engajar com a gente, compartilhando, ajudando de alguma forma, divulgando o conteúdo do canal, etc. Em chats seguros, pelo amor de Jeová, e não nesses fóruns de internet que vocês se metem, né? Porque isso, com certeza, ajuda demais o canal a crescer, né? Como conteúdo. E bom, hoje, vídeo de sexta-feira, né? Voltando aos vídeos do canal depois de um hiato aí, o Mago veio até de camiseta. Ó, que camiseta bonita do Mago. Tem o selo Santo de Deus. Pra quem não sabe, esse é o selo que a gente usa pra chamar os anjos enoquianos. A gente faz um desse de cera de abelha e chama os anjos por meio desse selo, né? Um seguidor meu que tem uma estamparia falou que queria fazer uma camiseta pra mim e eu pedi que ele fizesse esta aqui do selo santo. Inclusive, se ele ver este vídeo, quero que ele marque o arroba dele aí embaixo, a lojinha dele, pra vocês poderem conhecer o trabalho dele, que é bacana, viu? Ele faz estamparia ocultistas e tudo mais. Mas, bom, vamos direto ao tema desse vídeo. Eu tenho acompanhado a internet nesses tempos e muito me preocupa a desinformação com relação à magia enoquiana. É claro, como é um sistema novo que está se popularizando agora no Brasil, é comum que haja divergência de informações. Entretanto, existe gente surtada por aí escrevendo livros com base apenas em experiência gnóstica da pessoa, sem embasamento teórico sólido para falar o quê? Que anjos enoquianos não são anjos, são demônios. Que anjos enoquianos são os anjos do livro apócrifo de Enoque, que foram expulsos do céu e vieram para a terra transar com as mulheres e terem filhos. E não. E eu digo com propriedade, como quem estuda a fundo magia enoquiana, tá bom? Uma coisa que a gente precisa entender sobre magia enoquiana, ou sobre qualquer coisa, antes da gente sair falando qualquer coisa sobre isso, a gente precisa estudar e ter compreensão. É claro que na internet todo mundo fala o que quer, quando quer, como quer. Inclusive, eu sou totalmente contra essa maldita ideia que colocaram na mente de vocês, que vocês precisam ter opinião para qualquer coisa que seja, independente se você conhece ou não o assunto, né? É até falta de humildade, é o ego que fala na gente, né? Se a gente não conhece algo, é melhor a gente, olha, não conheço e vou estudar sobre. Eu não conheço sobre astrofísica, por exemplo. Eu não conheço sobre quântica e mecânica, por exemplo. Se você dá um carro na minha mão, eu não sei como funciona a mecânica daquilo. Eu sei dirigir, né? Então, eu me calo e vou até um profissional, até um conhecedor da causa. Com magia deveria ser a mesma coisa. Mas por ser algo muito subjetivo, muitas das vezes, cada um sai falando o que quer baseado na experiência que teve a nível pessoal. E é aí que a gente precisa ter bastante cuidado com o que a gente está falando e fazendo, né? Sobretudo com magia enoquiana. Bom, para começar a embasar e refutar essa ideia de que os anjos enoquianos são demônios, né, disfarçados, a gente precisa entender que todo o sistema mágico ele foi recebido em um período histórico e a pessoa que recebeu esse sistema mágico em dado período, em dado momento, ela teve uma experiência espiritual, claro, mas toda a experiência espiritual dela é embasada no contexto antropológico, sociológico e psicológico que aquela pessoa vivia, né? Assim, por exemplo, como eu acho injusto a gente simplesmente fala da Inquisição como um fenômeno de culpa totalmente e tão somente da igreja, né? É errado porque o povo muitas das vezes queria aquilo, porque era o pensamento vigente da época, né? Assim também é errado a gente julgar que a magia enoquiana é
algo que ela não é e nunca diz ser, né? Mago, mas como você fala isso com tanta propriedade? Vou mostrar pra vocês a raridade que eu tenho aqui em mãos. É pesado, calma aí. Olha aqui. Sabe o que é isso? Esses são os 3 tomos dos diários originais de John Dee. Réplica dos diários originais, onde ele escreveu toda a sistemática da magia enoquiana. Tá tudo aqui, ó. Tem até o brasão e tudo mais da magia enoquiana, em 3 tomos distintos. Ou seja, esse é o livro base histórico, escrito em 1500 e pouco, né? Sobre esses anjos, sobre esse sistema e sobre toda a obscuridade que se fala do assunto. Eu tenho esses 3 tomos, e apesar da minha dificuldade com o inglês, em tudo que eu pude ler deles, eu encontrei o termo anjo e o termo criaturas elevadas em diversas páginas, para não dizer em todas. Como se não bastasse o próprio recebedor do sistema chamar as criaturas que ele estava lidando de anjos e seres elevados, John Dee, né, para quem não conhece, ele era um homem de sua época. E como um homem de sua época, da Inglaterra medieval, peguei só para mostrar para vocês o livro que eu me embaso para poder falar o que eu estou falando, tá? Que eu não falo coisa do nada. John Dee, ele era um homem piedoso. O que é um homem piedoso, medievalmente falando, né? Da era do início do renascentismo ali. Era um homem que buscava na espiritualidade a razão das coisas. Então, John Dee para alguns foi considerado um grande alquimista, para outros um grande mago, para outros ainda um grande filósofo cristão. Pois é. E John Dee, como um homem muito cristão, muito piedoso, muito devoto à monarquia até mesmo e tudo mais, ele era um homem extremamente cheio de solidificações de dogmas cristãos na sua cabeça. Imagina se John Dee, como um homem cristão, iria coadunar com demônios. Eu digo isso, gente, porque é muito óbvio. Se você estudar o mínimo do enoquiano, da história da magia enoquiana, como ela surge, com John Dee, Edward Kelly, lá em 1500 e pouco, fica muito óbvio que não tem como ser demônios. Apesar que sim, dentro da sistemática cosmogônica da magia enoquiana, existe o estudo da demonologia enoquiana. Agora, pense que os anjos, quando se revelaram a John Dee, eles revelaram uma imensa hierarquia celestial. Quando eles revelam esta imensa hierarquia celestial, eles desvendam que também existe o lado denso, o lado dos demônios, os cacodaimons enoquianos. Inclusive, tive uma experiência nada boa com esses seres, estudando magia enoquiana, praticando a magia enoquiana. Então, para que existiria... É só pensar no óbvio. Para que existiria cacodaimons enoquiano se os anjos enoquianos já fossem daimons? Ou demônios, né? Como vocês dizem, seres ruins. Esse tipo de argumento é óbvio que vem de alguém que nunca nem estudou, nunca nem se deu ao trabalho de conhecer a sistemática enoquiana e sai falando um monte de cacofonia, né, pela internet. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque é claro que o sistema enoquiano, após John Dee, né, John Dee morre, e após John Dee morrer, o sistema enoquiano cai num obscurantismo. Se você estudar a própria magia enoquiana, é proposital esse obscurantismo. Porque os anjos enoquianos, eles se revelam como anjos sendo os anjos do apocalipse, os anjos dos fins dos tempos. E existia todo um enredo, né, espiritual na época de John Dee sobre a escatologia, né? Escatologia é o estudo do fim dos tempos, de acordo com a religião, né? E na época de John Dee existia muito essa ideia de que os patriarcas voltariam a se manifestar. Enoque,
como é o nome do outro lá? Elias, Eliseu, etc. Os grandes profetas bíblicos voltariam a manifestar-se na Terra através dos seus escolhidos. Então o tema de escatologia, o tema de apocalipse, o tema de profecias estava muito em voga na espiritualidade renascentista. Né? Tanto que os Rosa Cruzes, os reformadores, acreditavam ser também, né, naquele movimento que estava surgindo ali, naquela época, eles acreditavam serem os grandes cavaleiros que levariam novos tempos após o grande apocalipse acontecer. Existe todo um enredo sobre isso, basta a gente estudar um pouco de história, para a gente entender o contexto de onde se forma a magia enoquiana, né? Porque nada vem do nada, gente. Tudo é fruto do seu tempo, tudo é fruto de uma necessidade. O mago que surge com uma missão profética, como John Dee, por exemplo, e Edward Kelly, eles surgem para responder ao anseio do seu tempo. E o anseio do tempo deles era o anseio do fim dos tempos. De uma melhora, de uma mudança, de uma virada de chave temporal. Apocalíptica, né? E é aí que surge a magia enoquiana, como uma resposta a isso. E aí, por incrível que pareça, né, a magia enoquiana, depois da morte de John Dee e tal, ela cai no obscurantismo e ela volta a surgir no século XIX, século XX, mais propriamente dito ali. E aí, por ter caído por tantos séculos, de 1500 até 1900 e pouco, 1800 e pouco, pela magia enoquiana ter ficado meio que apagada nesse período de tempo, é por isso que surgiu o boato de que os anjos enoquianos não são anjos. E aí, quando as pessoas pegam o diário de John Dee pra ler e percebem que houve um episódio onde os anjos mandam eles fazerem um swing lá e tal e tudo mais, aí que o povo surta mesmo. Né? Porque quando a magia enoquiana volta a ser estudada e explorada pelos manuscritos da biblioteca, lá, os manuscritos de Solane e tal, que Matters e os fundadores da Golden Dawn, os iniciados da Golden Dawn, pegam para traduzir, estudar e decodificar aquele sistema mágico para pôr em prática, eles têm aquilo e eles falam, mas que estranho, né? Mas não é nada estranho. Se vocês pegarem a forma como os anjos agem na própria Bíblia, você vai ver que esse tipo de testes à fé, desafiando a moral, desafiando a prática espiritual dos videntes é bem mais comum do que se pensa. Né? Vemos quando Abraão vai matar o seu filho Isaac, né? Vai ofertar, porque Deus supostamente pediu, através do seu anjo, para ele fazer isso. E aí quando ele vai fazer isso, opa, para. E assim nós temos vários episódios da Bíblia que corroboram com esse episódio em particular, que é totalmente justificável, aliás. John Dee era um homem extremamente puritano, tanto que ele ele fica totalmente conturbado e desacredita que os anjos seriam anjos por ter uma experiência de fé tão forte. Então, atestar que os anjos enoquianos não são anjos por conta de gnose pessoal ou de um episódio isolado, eu acho que é bem controverso. E a gente precisa parar para entender que tudo tem um contexto, né? Nada é episódio isolado. Aliás, vamos falar aqui que quem faz descontextualização de escritos, de fatos, de causos, é crente. É protestante. É essa galera que quer interpretar a Bíblia ao pé da letra, sem um contexto. E por que é importante falar isso? Porque a galera da magia hoje em dia faz a mesma coisa. Vocês não param pra entender o contexto, vocês não estudam nada em profundidade. Vocês querem as coisas picadas, jogadas pra vocês. E aí é por isso que tem um monte de gente achando que realmente a Goétia de Salomão foi criada por Salomão. Ora, o termo nem existia na época de Salomão, provavelmente. É por isso que tem uma galera achando que Goétia luciferiana é algo super verdadeiro e antigo e tradicional, quando na verdade é um escrito super moderno. E uma prática realmente moderna.
Então, se vocês querem entender algo para falar sobre este algo, estudem a fundo esse algo. E não é só estudar isso aqui que eu peguei para vocês, não. Porque isso aqui é a base. Estudar os diários de John Dee é a base. Estudar os manuscritos de John Dee é a base. Mas para você entender o rolê enoquiano, você tem que estudar todo um contexto da época. Você tem que entender qual era o movimento espiritual regente da época. Você tem que entender como que aquele povo pensava. Então entender um pouco de antropologia se faz necessário. Entender a psique daquela gente é importante. John Dee estava vivendo no auge da Inquisição, onde os alquimistas, os magos e tudo mais tentavam provar para o clero, provar para todo mundo que a magia deles era autêntica, pura e santa. Logo, é dado com todo este embasamento que a gente tem que acreditar que é impossível que John Dee coadunaria com demônios. Não faz sentido algum com a psique, com a espiritualidade e com a antropologia daquele ser. É só você pegar o contexto da coisa. Mas não, aí o povo pega um livrinho besta chamado Ars Aurora, alguma coisa assim, que a pessoa, em experiência espiritual, onde supostamente uma entidade falou pra ela tal coisa, em vez da pessoa testar a entidade, em vez da pessoa estudar o que tá falando, pra ver se o que essa entidade falou tem a ver com fatos históricos, porque é assim que a gente faz quando a gente estuda magia de verdade, né? A nossa gnose, ela é provada, o que me leva a crer que essa pessoa não deve ter nenhum mentor, nenhum mestre físico, né? Porque se tivesse, o mentor deveria falar pra ela, vamos estudar mais a fundo antes de você divulgar isso, né? E aí as pessoas leem esse livro, que estourou, né? Claro, quem não gosta de uma experiência espiritual, né? E saem falando por aí que os anjos são demônios, que os anjos enoquianos são demônios disfarçados e não sei o quê. Eu digo este livro em especial, né, não tenho nada contra a pessoa, não sei nem quem é o escritor, na verdade, mas eu digo este livro em especial, ou esta coleção de livros em especial, porque foi o único lugar que eu consegui achar um embasamento coerente, talvez, ainda que besta, porque esse povo anda espalhando pela internet. Então, gente, não tem fundamento histórico, não tem fundamento antropológico, não tem fundamento psicológico e, obviamente, não tem fundamento espiritual para essas pessoas afirmarem o que estão afirmando. E por que eu digo isso? Porque eu pratico magia enoquiana. Eu sou um dos divulgadores do sistema aqui no Brasil que muita gente leva a sério. E não dá pra eu, como defensor desse sistema, ficar calado diante de uma galera que se levanta sem fundamento ou embasamento algum pro que estão falando. Entende? Então, a magia enoquiana, ela é um sistema complicado de se falar sobre, porque ele não foi muito explorado. Ele está sendo explorado há mais ou menos, desde sua fundação, 1 século. Assim, de forma coaduna que a gente tem documentada. É lá na Golden Dawn que, de forma moderna, a coisa toma forma, toma molde, depois em Crowley vai ter um aprimoramento particular, e daí se expande para tudo quanto é ordem, porque eu não sei se vocês sabem, mas as grandes ordens de magia hoje em dia, todas elas praticam enoquiano nos níveis mais avançados. Né? Ai, mago, mas então lá veio o satanista lá, o pai do satanismo, usou o enoquiano. Fulano que se diz luciferiano usa e estuda o enoquiano, é claro. Gente, qualquer sistema de magia pode ser usado por qualquer pessoa. Isso independente de religião. Magia não é religião. Então, é claro que Anton LaVey pode usar o sistema enoquiano. Afinal, a linguagem enoquiana, por mais que seja uma linguagem angélica, também acessa os Cacodæmons. Como eu disse, se você estudar magia enoquiana, você vai ver que tem uma hierarquia, que vai do rei, dos sêniores, dos arcanjos querúbicos, dos anjos menores, e aí chega nos Cacodæmons. Mas existe uma demonologia enoquiana também. Então ele pode ser, é um sistema que pode ser usado pro lado denso da força. Não há uma contra-regra a isso.
Apesar de John Dee mesmo, nos seus diários, alertar para não usar. Porque não há necessidade, né? Não há necessidade. Os Cacodemons Enochianos são seres ruins em sua essência que só fazem o mal. Então só vai usar esse tipo de coisa quem quer fazer esse tipo de coisa. Mas é aquilo, né? Isso entra na moral do homem. Agora, um sistema que tem anjos e demônios, você classificar ele como totalmente demoníaco é minimamente ridículo e destoante. É deselegante. Então é por isso que eu decidi fazer esse vídeo hoje, tá? Pra defender com embasamento histórico, né? E como um estudante praticante sério de magia enoquiana que sou, dizer que sim, os anjos enoquianos são anjos, até que se prove o contrário, e não tem como provar, mas a própria definição de anjo, ela não é cristã, né? A gente precisa entender que anjos existem nas mitologias sumérias, anjos existem nas mitologias babilônicas, de onde deriva o judaísmo. Então, o termo anjo, ele é muito anterior à forma judaica cristã com a qual o termo se desenvolveu. Quando nós falamos os anjos enoquianos não são os anjos do Shem Hemaforesh, é porque não são. São outros nomes, outras personalidades, outras formas de atuação, outro tipo de energia, ainda que sutil da mesma forma e super elevado da mesma forma, né? Mas são outros anjos. Mas é ridículo pensar que só porque não são os 72 revelados, não são anjos. Sendo que a própria Bíblia fala que existem miríades e miríades de anjos no céu. Né? Então, seria... Me desculpa, mas é burro simplesmente você sair bostejando pela internet uma inverdade dessa sem fundamento. A impressão que dá é que essas pessoas querem apenas replicar o conhecimento estudado sem embasamento algum. Infelizmente é o que a internet tá cheio, né? Então, gente, entendam. Se você vai estudar um sistema, estude não somente um livro sobre o sistema, que fale bem ou mal. Estude a história por detrás do sistema. Estude a vida dos fundadores do sistema. Estude a antropologia da época do sistema. Quando eu peguei lá, John Dee viveu na época 1500 e pouco, 1600 e pouco, eu comecei a entender já, porque eu estudei história da igreja, como que era o pensamento europeu medieval da época. Eu já estudei isso lá atrás. Então fica muito claro que um homem com a psique na qual John Dee viveu, com a criação que provavelmente ele teve, seria improvável, inviável com 100% de certeza que ele coadunasse com práticas puramente demoníacas. Tá bom? Então esse vídeo aqui é apenas uma refutação de algo que está surgindo na internet e que é muito complicado sair afirmando isso, né? Os anjos são forças cegas? Podem ser, é uma visão. Pra mim são seres com personalidades próprias, né? Mas o meu próprio mestre, o Frater Goya, vai chamar ele de forças... todos os anjos, né? Todos os seres espirituais que a gente lida, todos os seres elementais de forças cegas, né? Tá tudo bem, eu não vejo problema quanto a isso. Acho que isso aí é interpretação pessoal mesmo. Agora, afirmar que esses seres são demônios, seres ruins em sua essência... Tanto a minha prática com a experiência enoquiana quanto a própria história do sistema provam o contrário. E eu acho que é nisso que vocês deveriam se fiar antes de falar algo que é bem prejudicial para um sistema. Hoje em dia, até foi criado pelo Frater Goya, pelo Robson Belli, pelo Johan, grandes expoentes da enoquiana no Brasil, né? Uma confederação de magia enoquiana para a gente tentar sistematizar isso, né? Ter uma única fala, um único segmento. Por quê? Justamente porque o enoquiano é um sistema novo, sendo explorado por uma galera. E aí, em meio a tudo isso, surge esse tipo de coisa, que é infundado. Anjos enoquianos são anjos. Foram revelados como anjos. Se comportam como anjos. Então não há qualquer... argumento gnóstico que prove o contrário. Porque a própria origem do sistema revelou-os dessa forma.
O próprio recebedor, o receptáculo da mensagem divina, recebeu dessa forma. Entende? Então é isso, gente. Eu preciso deixar isso claro porque eu vi que isso tem sido uma crescente, né? Até num vídeo meu. Num vídeo não, numa publicação. A gente vai ter coletivo esse mês com uma Genoquiana novamente, pra variar. E uma pessoa foi lá e comentou: eles não são anjos, ou eles são demônios, alguma coisa assim. E aí eu vi aquilo, eu falei, gente, até aqui já chegou isso, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente anda falando e bostejando pela internet, porque existe uma galera séria estudando, praticando, se dedicando ao sistema, e simplesmente argumentar do nada, ou pelas vozes da minha cabeça que me falaram algo, que o sistema não é o que diz ser, é complicado. Já aproveito para dar um ensinamento para vocês sobre gnose. Toda vez que um mago, um iluminado, um místico recebe uma mensagem divina sobre algo, sobretudo algo do passado, algo histórico, espiritual, ele não sai por aí publicando livro, ele não sai por aí publicando coisa, ou não deveria. Antes, se ele for sábio de verdade, mago de verdade, ele deve passar isso por uma peneira, por um filtro. Ele anota isso no diário, ele leva isso para um estudo para confirmar se o que ele fala tem fundamento ou não, e ele leva isso para pessoas, né, mais experientes na situação atestarem ou não o que ele está falando. Então é isso que a gente precisa entender. Dentro da mística, a gente precisa entender que magia não é bagunça. Magia tem fundamento. Eu sempre falo isso no canal. Magia tem fundamento. Assim como a gente fala em terreiro, né, em Umbanda, em Candomblé, fundamento. Se você não entende o fundamento de algo, não fale o que você não sabe. Tá bom? E é isso, gente. Então, recadinhos do mago. Voltamos com os vídeos, né? Segunda, quarta e sexta a partir deste. Final do mês agora, final de maio, teremos rito coletivo de Marte pra força bélica, pra gente ir pra guerra, pra gente lutar, pra gente batalhar pelo que é nosso, pelo que a gente deseja, pelo que a gente quer, né? Então, final de maio, teremos rito coletivo de Marte, com os anjos enoquianos da heptarquia de Marte. Quem já participou dos rituais sabe que eles não são demônios, pelo contrário, eles têm transformado cada vez mais vidas. Tive que abrir até uma terceira aba de feedback no meu Instagram. Cada aba de feedback cabe 100 feedbacks. Tive que abrir uma terceira de tanto resultado que tem chego do pessoal que participa dos coletivos, do pessoal que participa da missa, do pessoal que participa dos ritos individuais, porque os anjos estão se movendo, estão agindo, estão reagindo, né, a toda essa exploração do sistema enoquiano em nosso solo. E eles o têm feito de forma maravilhosa. Então, se você quer participar desse ritual, tá precisando de um gás, tá precisando de uma disposição, de uma energia renovada, vem que esse ritual vai ser especialmente para dar um impulso, um gás na gente, né? Uma força de movimentação. Se você quer marcar uma consulta, um trabalho de magia individual com um mago, chame, que a gente vê a possibilidade. A agenda de maio do mago tá aberta aí para metade do mês em diante. E se você deseja também um trabalho de magia, né, individual, que é focado só em você, não é coletivo, né, a energia é totalmente distribuída para você, para sua finalidade, chama se você tiver condições. Trabalhos de magia são caros, eu não minto, nunca precisei mentir, ao contrário do que alguns dizem por aí, né, falando que eu sou charlatão, a justiça me defende no que eu faço, tudo que eu faço é bem registrado, tudo direitinho, para não ter BO com ninguém, né. Eu cobro R$2.000 nos meus trabalhos de magia, tá? Muita gente me pergunta quanto que é. O geral é isso, tem alguns casos que são mais, outros casos que são menos, mas no geral é isso, tá bom? Então se você tiver condições, dá pra parcelar e tudo mais, chama que a gente faz acontecer. O mago também tem cursos gravados, né? Então tem curso de tarô, tem curso de scrying, que é aprender a ver na bola de cristal e tudo mais. Esses cursos estão disponíveis pela Hotmart, então se você quer fazer um dos cursos do mago, chama que a gente faz acontecer. Que mais? E é isso, gente. Então, estamos de volta. Vídeo segunda, quarta e sexta.
Teve live de Missa Noquiana, se você perdeu, ai Mago, posso assistir mesmo assim? Vou aurir dos benefícios? Vai, pode assistir, não tem problema nenhum, tá bom? Então, veja a missa, a gente rezou pelas mães e tudo mais. E é isso, gente, demais, fiquem bem. Acredite na magia que existe dentro de você, pesquise antes de falar algo que você não sabe, e falou!